Nós temos hoje, para finalizar o livro de Êxodo, duas porções. A porção 22, a 22ª porção, e a 23ª. Vai aquel, ajuntou e pecudei. Enumeração. Ela inicia-se lá em Êxodo, capítulo 35. Vocês podem ir lá, que ali vai estar o início da nossa porção. São duas porções. Essas duas porções, elas vão encerrar, irmãos, aqui, como disse o Rogério, o livro de Shemot, Êxodo. Um livro que, para mim, para você, para todos nós, tem uma importância muito grande, porque nela está constituída a nação de Israel, nela foi constituída a nação de Israel, nela foi estabelecida a aliança. E você vai ver aqui que ela vai encerrar aqui com a construção do Mishkan, do templo, do tabernáculo, perdão. Essas duas porções vão nos ensinar, irmãos, como nós devemos nos preparar para adentrar no mês de Nissan. Nós conhecemos essa Shabat como Shabat Mivahim, que é o Shabat que antecede ao primeiro dia do próximo mês, que é Nissan. Primeiro de Nissan cai no próximo Shabat. Nissan é um mês santificado por Elohim. É um mês considerado por nós, nossos irmãos judeus, um mês sagrado, porque começa ali um período das grandes festividades. É o início de um período onde você vai ver que lá em Êxodo, vão lá comigo, no capítulo 12, você vai ver aí, simboliza uma renovação da natureza. Por quê? Porque é início perdão, irmãos, é início da primavera. Êxodo capítulo 12, perdão, irmãos. Verso 2. Ali Israel está pronto para ser liberto dos deuses do Egito. E ele vai estabelecer aí no capítulo 12 a peça. Olha só o que ele diz ali no verso 1. Diz o Eterno a Moisés e a Arão, na terra ainda do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, cada homem um cordeiro para a família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, um cordeiro então convidará ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. E ali ele vai, se você continuar lendo aí, vai ser instituído Pessa. Então, é considerado o primeiro mês do calendário judaico, o calendário religioso, irmãos, judaico. Também conhecido como mês Abib. Abib, a palavra Abib é Aviv, que quer dizer primavera. Está lá em Êxodo, no capítulo 13, se você virar aí a página da sua Bíblia, no verso 4, diz assim, ó: hoje, no mês de Abib, está saindo, é a saída da congregação dos filhos de Israel do Egito, sendo libertos fisicamente dos deuses do Egito. Essa porção dupla de hoje ainda continua falando a nossos corações sobre a idolatria, irmãos. Então, nesse mês de Nissan, que vai se iniciando, a primeira grande festividade, o primeiro grande festival é Pessa. Então, nós precisamos aprender que nós devemos entrar nesse período. O interessante é que o mês de Nissan é estabelecido também no livro de Shemot. Então, nós vamos encerrar o livro de Shemot, entrando já no mês de Nissan, entrando já no período das grandes festividades, os grandes festivais. Então, para nós, é um mês sagrado, no sentido de que nós vamos iniciar agora grandes festividades e nós precisamos nos preparar para elas. Por quê? Porque é nas festividades que nós vamos nos encontrar com Elohim. E eu e você precisamos estar preparados. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Yeshua, nós glorificamos o Teu nome nessa manhã de Shabbat.
Pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar presente no nosso meio, venha nos santificar através da Tua presença, através da Tua palavra, venha restabelecer, ó Pai, a minha condição física e também a minha condição espiritual, para que eu possa estar de pé diante da Tua presença, para que eu possa estar servindo a Ti de todo o meu coração e de todo o meu ser. Manifesta a Tua graça, nos abençoe esses que estão aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela internet. Seja o Senhor conosco, em nome de Yeshua HaMashiach que nós pedimos, irmãos. Amém. Em nome de Yeshua que nós pedimos. Nessa paraxá, nessas duas paraxot, irmãos, Êxodo no capítulo 35, Moisés vai dar início aqui à construção do tabernáculo. Será entregue uma obra completa, finalizada e concluída, você vai ver no final do livro de Êxodo. Uma obra concluída. A construção do tabernáculo, irmãos, ela foi realizada e idealizada por Elohim, pelo Eterno. Para quê? Para que ele pudesse habitar no meio do povo. Tanto é que lá em Êxodo 25, você vê lá no verso 8, que ele fala assim, me farão um santuário e habitarei no seio deles. Então eu e você temos que ter a consciência que o Mishkan, o tabernáculo, ele foi idealizado, ele foi preparado por Elohim. Não vai haver aqui interferência humana na programação da construção do tabernáculo. Nós vamos entender isso mais tarde. Ela começou, irmãos, lá atrás, no capítulo 25, 26 aí, que você vê, a partir do verso no capítulo 25, você pode observar aí que começa ali a ser idealizado pelo Elohim e ele vai estabelecendo as ofertas para o tabernáculo. Depois do capítulo 26, ele começa no 25 ainda, ele fala da arca, da mesa, do candelabro, e no 26 ele vai falar da estrutura do tabernáculo, as tábuas do tabernáculo, vai falar do véu, do altar, enfim, da estrutura física. Mas essa programação da construção do tabernáculo, ela vai ser interrompida, irmãos. Ela vai ser interrompida como? Pelo grande pecado ocorrido aí do bezerro de ouro, que nós vimos na porção passada. Ele vai ser interrompido, a sequência desse planejamento. Foi interrompido por quê? Porque houve aqui uma grande transgressão, que foi a fabricação do bezerro de ouro, onde Arão havia despido o povo. Se você for comigo lá no capítulo 32 de Êxodo, nós vamos chegar ao capítulo 35, irmãos. Mas vamos aqui no capítulo 32, você vai ver ali no verso 25, na minha versão diz assim, 32, 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado e que Arão o havia deixado à solta, para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, quem é o Eterno? Quem é do Eterno? Vem a mim. E se ajuntaram, e ele e todos os filhos de Levi. Numa versão próxima ao hebraico, diz assim, vendo Moisés que o povo, no verso 25, estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos. É a ausência da cobertura, da proteção divina. Por quê? Porque ali eles começaram a ofertar e fabricaram para eles um Deus, um bezerro de ouro. Nós vimos a semana passada, na porção da semana passada. Então, o povo estava aqui, neste momento, vulnerável à ação do inimigo. Por quê? Porque o Espírito de Elohim não estava presente ali. Não estava presente. Então, o verso diz que o povo estava despido, vulnerável, desprotegido. Irmãos, vai reunir o povo para dar início à construção. Ele foi interrompido por essa trágica história, mas aqui imediatamente no capítulo 35, depois de uma renovação da aliança, você vai ver ali comigo, que a partir do verso 35, Moisés vai convocar a congregação dos filhos de Israel e ele vai propor ali o início, novamente, da construção do Mishkan. E Pekudei, mais à frente, vai inventariar os utensílios, os móveis e toda a estrutura que compõe o Mishkan. Tudo isso aqui, irmãos, que está estabelecido para a construção do Mishkan, é construído em conformidade com as ordens do Eterno.
Tudo isso aqui vai ser construído em conformidade do Eterno. Isso significa, irmãos, que todo o planejamento aqui, desde lá do capítulo 25, vem aqui para o capítulo 35, todo o planejamento, organização, a disposição dos objetos dentro do Mishkan, dos móveis, de toda a estrutura, não sofrerão nenhuma interferência humana. O homem aqui apenas vai ser o executor, mas todo o planejamento, toda a ordem vai ser dada por Elohim. Toda a ordem vai ser dada por Elohim. Por quê? Porque o homem havia utilizado a sua força física, irmãos, para construir um bezerro de ouro. Para construir um bezerro de um Deus para si, o homem vai exercer aqui uma força dele mesmo. Elohim vai tomar isso aí e vai planejar, organizar, e vai o homem agora executar. Isso é um reflexo, irmãos, porque a obra é divina, a obra é de Elohim. Se você for lá em Hebreus no capítulo 8, vamos lá comigo, você vai ver ali que tudo aqui foi planejado, já é uma visão, é um espelho, lá em Hebreus no capítulo 8. É um modelo. Paulo vem ensinando aqui, em Hebreus no capítulo 8, ele diz assim, ó, ele vai falando de Yeshua, que é o mediador de uma nova aliança. No verso 5 do capítulo 8 de Hebreus, ele diz assim, ó, ele serve no santuário, que é figura e sombra das coisas celestiais. Figura, olha só o que ele fala, são sombras das coisas celestiais. Então a construção do Mishkan ali é sombra do que existia no céu, planejado por Hashem. Olha ali, ó, a sombra das coisas celestiais, verso 5. É por isso que Moisés divinamente foi avisado quando estava a construir o tabernáculo. Vê, para que faças tudo conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então não há interferência do homem no planejamento, mas o executor, aquele que vai executar a obra, é do homem. Elohim vai aqui, irmãos, quebrar, através da construção do Mishkan, quebrar a soberba da força do homem. Lá em Levítico, no capítulo 26, ele fala essa frase, eu vou quebrar a soberba da força do homem. E é isso aqui, exatamente isso aqui que vai acontecer aqui no trabalho do Mishkan. Vai encher de sabedoria os homens para que eles possam trabalhar na construção do tabernáculo. Então ele vai quebrar toda a soberba da força do homem. Por quê? A força do homem, irmãos, está centralizada aqui em servir a Elohim. Pega o seu Foden, para você ver isso aí. É um dos pilares da Beit Tefilá. Eu vi isso agora ali. Ó. Olha que maravilha. Avodá. A página 7, perdão. Você vai ver ali que Elohim vai quebrar a soberba do homem e vai utilizar essa força do homem, vai centralizar a força do homem para o serviço a Elohim. Por quê, irmãos? Porque Elohim precisava manter aquela congregação, para manter eu e você longe do ídolo. Ele vai tomar a minha e a sua força para que eu trabalhe para ele. Aí, ó, na página 7 do nosso Foden, diz assim, Avodá. Avodá em hebraico significa trabalho. Dedique-se a uma atividade ou desempenhar um emprego. Tarefa que exige grande esforço e energia. Nós citamos aqui o capítulo 3 de Gênesis, no verso 19, a parte A. Com suor, as tuas narinas comerá o pão. Por quê, irmãos? Porque os ídolos, eles são criados, irmãos, são fabricados por mim e por você pela nossa força. É pela nossa força que nós criamos os nossos ídolos. Elohim vai quebrar a soberba dessa força, minha e sua. Você vai ver comigo, vamos lá em Isaías, no capítulo 44. Nós lemos essa porção de Isaías, semana passada. Nós lemos até o verso 11. O Francisco nos levou até o verso 11. Aí eu quero pedir permissão a vocês para dar continuidade à leitura. A partir do verso 12. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um pouco da leitura do verso 10 para nós continuarmos. Isaías 44. Nós vamos começar a ler a partir do verso 10. Você vai ver ali que Elohim vai quebrar a soberba do homem, irmãos. Olha só no verso 10, diz assim, quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, quem é
que é que de nenhum préstimo? Ele e todos os seus seguidores ficarão confundidos. Os artífices são apenas homens. Juntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. É isso que acontece, que nós aprendemos semana passada, para aqueles que servem a ídolos. Serão confundidos. Haverá uma confusão, por isso que eles não conseguem obedecer ao Elohim. No verso 12, ele vai explicar como é que eu e você utilizamos a nossa força para a fabricação de um Deus. O verso 12 diz assim: o ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o forja com a força de seu braço. Ele tem fome e a sua força falta. Não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua sobre a madeira e com lápis esboça um Deus. Dá-lhe forma com o cepilho e torna a esboçá-lo com um compasso. Faz o Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para habitar em uma casa. É o ídolo do lar. Você vê que ali, que no verso 12, ele diz, olha, e o forja com a força do seu braço. Você e eu exercemos força, irmãos, para construir um Deus. Para construir um Deus. Por isso que eu falei que a porção ainda fala no meu coração e no seu coração sobre idolatria. Você precisa acabar de ler sobre a Vodá, porque não significa apenas o trabalho que Elohim espera dos homens, lá na página 8, sobre a Vodá. Porque senão você pensa que é só o trabalho físico. A palavra avodá não significa apenas o trabalho que Elohim espera dos homens. Amém. Leia então, faz favor. Olha aí, ó. É a partir do... Aí, ó, o pão apresenta... Hã? No final, página 8. Na página 8? No final, é. Ah, sim, lá no final, irmãos. É. A palavra avodá não significa apenas o trabalho que Elohim espera dos homens, mas também um serviço sagrado, que deve ser exercido com prazer em seu santuário, sem recompensa. É um trabalho voluntário. Nós vamos ver isso. Trabalhai, não pela comida que perece, de João capítulo 6, verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Elohim, o Pai, o marcou com seu selo. João 6, 27. O apóstolo João escreve nesse versículo que Yeshua traduz a permanência da relação entre Pai, o Filho e seus discípulos. Essa habitação do Pai no Filho confirma a glória de Elohim no seio do seu povo. Sendo assim, devemos nos preocupar em trabalhar pelo alimento que emana diretamente de Elohim, pois é superior e imperecível. Amém. Obrigado. Amém. Você vê aqui que você eu vou deixar aberta nessa página aqui, porque nós vamos voltar nele depois. Então você vê aqui em Isaías 44, que vamos continuar a leitura, que no verso 12 o homem utiliza a força do seu braço para montar e construir um Deus. Aí no verso 14 diz assim, ó, cortou para esses cedros e tomou um ciprés ou um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores do bosque, ou plantou um pinheiro, e a chuva o fez crescer. Verso 15. Tal árvore serve ao homem para queimar, com parte da sua madeira, se aquenta, e coze o pão. E também faz um Deus, e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura, e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e prepara a carne para comer. Faz um assado, e dele se farta. Também se aquenta e diz, já me aquentei, já vi o fogo. Então o resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se inclina. Ele dirige a sua oração. Ele diz, livra-me, tu és o meu Deus. Da mesma madeira em que ele utiliza como combustível, para fazer seu alimento, para aquecer a sua casa, com o resto ele faz um Deus. Você vê que o Isaías, o profeta, vai mostrando para mim e para você o desprezo. Por quê? Porque é feito de uma mesma matéria que você utiliza para você se autossustentar, ele vai fazer um Deus. Olha só, verso 16. Metade queima no fogo e prepara a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aquenta e diz, já me aquentei, já vi o fogo. Verso 17.
Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina. Ele dirige a sua oração e diz: livra-me, tu és o meu Deus. Nada sabe, nem entende. Grudaram-se os olhos para que não vejam, e fecharam seus corações para que não entendam. Essa é a posição daqueles que constroem um Deus para si mesmo. Nenhum deles para, verso 19, para pensar. Ninguém tem conhecimento, nem entendimento para dizer, para pensar, para ter uma consciência focada nos mandamentos. Diz assim, metade queimei no fogo e assei pão sobre as suas brasas. Assei sobre elas carne e comi. Farei eu do resto uma abominação? É essa a consciência que o profeta vem chamando a atenção para mim e para você. Por quê? Porque os ídolos são criados pela força da minha carne, pela minha força. Então Elohim vai quebrar essa soberba de que eu tenho ou eu queira fabricar um ídolo para mim. O esforço agora vai ser concentrado aonde? Na fabricação do mexicano. Por isso que o homem não vai planejar nada. Ele vai simplesmente executar aquilo que Elohim estabeleceu para que ele fazer. Para que ele não possa imputar uma força que não esteja fora dos padrões estabelecidos pelo Elohim. Ezequiel, irmãos, nos ensina que o problema aqui, está aqui nesse verso, que ele diz, está vendo? No verso 18. Nada sabe nem entende, grudaram-se os olhos para que não vejam, fecharam os seus corações para que não entendam. Se você for lá em Ezequiel, ele vai ensinar para mim e para você que o problema reside no coração. Então, meus irmãos, o que está acontecendo? O povo foi liberto do Egito. Foi liberto do contágio com o ídolo físico. Mas agora nós estamos com um grande problema aqui. Há um ídolo no meio deles, que vai impedir que eles possam caminhar na direção que o Eterno estabeleceu. Então esse ídolo, o profeta aqui já vai sinalizando para mim e para você, no verso 18 de Isaías 44, que fecharam-se os seus corações para que não entenderem. É o ídolo que está residido lá no coração, que vai dificultar você compreender as ordens emanadas por Elohim. Se você for lá em Ezequiel, vão comigo, no capítulo 14, Ezequiel ali expõe para mim e para você que não adianta você quebrar os ídolos, irmãos, se você não tiver um coração apto, voluntário, para trabalhar na obra de Elohim. Não adianta eu vir aqui quebrar aquilo que eu faço como ídolo e não retirá-lo do meu coração, nem do seu coração. Vamos lá em Ezequiel, no capítulo 14. A partir do verso 1. E o tabernáculo, irmão, precisa ser construído. É planejamento de Elohim. Mas ele vai precisar tomar a minha e a sua força. Para que eu não venha sobrepor, para que a minha soberba não venha sobrepor as ordens de Elohim. No Ezequiel, no capítulo 14, ele fala bem assim, o profeta: vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Eterno: filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, verso 4, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Eterno Elohim: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser tropeço na sua maldade diante da sua face, e vier o profeta, eu, o Eterno, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Verso 5, farei isto para que possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Ele vai tomar, ele vai diretamente onde está o problema, no coração. Porque todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Verso 6, portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Eterno Elohim: convertei-vos, retornai-vos. É o chamado do profeta em nome de Elohim.
Retornai-vos, deixai os vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Então o ídolo tem que sair do coração. Léo, olha só um minuto. Claro. Desculpa te interromper. Voltemos lá no capítulo 32 de Êxodo, no versículo 25, onde o Léo disse uma coisa que que está ao centro da mensagem, que dá continuidade à questão que o povo estava, na nossa tradução, fala desenfreado. No original diz, está despido. De que o povo está despido? Tem que haver um concerto com Elohim, para que a glória e a magnificência de Elohim possa descer outra vez sobre o povo e ele vir vestir o povo. Essa magnificência de Elohim, essa glória, pertence a ele. É um atributo divino, que Israel tinha aquela cobertura. Mas com a construção do ídolo, se encontra nu. Aqui, vendo Moisés que o povo estava despido. Não é isso que você nos ensinou? Isso. O povo estava despido e que Arão havia deixado-a solta para vergonha entre os seus inimigos. Despido, todos estão vendo a sua e a minha nudez. Então, volta aqui um pouquinho antes desse pecado, volta aqui no capítulo 28, que você vai ver aqui que antes desse pecado receberam uma ordem para a construção das vestes sacerdotais. Essa veste sacerdotal é aquela veste litúrgica, porque tem duas vestes. Tem uma comum e tem a litúrgica. Essa aqui é a litúrgica, do versículo 1 até o versículo 7, até o 7 não. Até o 9, mais ou menos aqui. Você está vendo falar que depois fará chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, e no meio dos filhos de Israel. Versículo 2, farás vestes sagradas. Faz vestes do santuário para Arão. Essas vestes não pertenciam a Arão. E não pertencem a ninguém. Elas pertencem ao santuário. Amém. Então, farás vestes do santuário. Israel estava coberto com essa veste aqui. Foi essa mesma veste que Elohim vai lá e veste Adão e Eva quando eles estavam despidos. Estão lembrando lá em Gênesis 3? Essa mesma veste. É essa veste que foi tirada de Israel quando construiu o ídolo. Então, é a mesma veste quando Jacó veste José. Essa veste sagrada. Porque aqui no mesmo capítulo 28, do versículo 40 ao 43, você vai ver as vestes comuns. As vestes comuns. Essa aqui é a sagrada, que estava sobre Israel. Essa fala da magnificência da salvação, a qual Israel tinha. É essa mesma veste que a sunamita tira de sobre ela. Lá em Cantares, no capítulo 5, versículo 3. A sunamita tira e fica despida. É a mesma veste que está em Apocalipse, capítulo 3, para a igreja de Laodiceia. Você não enxerga, você é cego, você Apocalipse 3. E procura roupa para te vestir porque você está nu. É essa veste. É essa veste aqui. Quando você constrói um ídolo, você fica sem essa veste. Sem essa veste. Sem essa proteção. Sem essa proteção. Exatamente. Por isso que você fica exposto ao seu inimigo. Por isso que ela é de glória e de magnificência. Porque ela pertence a Elohim. Ela é sagrada. E você é coberto, é vestido dela. Aí você constrói um ídolo, você fica sem a veste. Ela não te pertence. Ela não te pertence, ela pertence ao santuário. Maravilhoso. Por isso que quando ali Gideão peca contra o Eterno, ele manda fazer um éfode, uma estola sacerdotal. Ele manda fazer algo sagrado que não pertence a uma pessoa. Aí ele se prostitui e ele leva Israel todo a pecar, porque ele faz uma peça da veste sagrada, a veste que é uma investidura sagrada. Então é essa que vai acontecer com qualquer um de nós, que temos a cobertura e que quando construímos um ídolo ficamos sem ela. Ficamos despidos, nus, literalmente nus. Então não construi, e aí que você está chegando. Quando Moisés vê Israel está nu. Porque construiu um ídolo para si. Aí vem a consagração no capítulo 29 e depois isso retorna lá em Levítico 8, outra vez, sobre essa questão dessa vestimenta que tem que colocar sobre os sacerdotes
e os filhos de Arão. Os filhos de Arão. Né? Então fala muito ao nosso coração. Fala muito ao nosso coração. Construir o ídolo fica sem ela. Exatamente. E nós construímos o ídolo pela nossa força que há em nós. Nós utilizamos a força que nós temos, exercemos a força por aquilo que mais nos atrai. Se é um ídolo, nós estamos utilizando a força para o ídolo, para a construção deste ídolo. E que... Amém. Porque essa construção do tabernáculo não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Eterno. Amém. Porque é Ele que vai dando cada passo para a construção. Porque nós estamos, o Eterno está falando de uma construção desse tabernáculo, você, onde habita o Espírito. Amém. Que precisamos ter um relacionamento íntimo com Ele. Por isso que quando nós construímos o ídolo, ele produz em nós laço, uma emboscada, uma dificuldade. E corta o nosso relacionamento com Elohim. Amém. Então, por isso que nós temos que nos arrepender. Não podemos ser nécios aí, ó. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Para retomarmos a construção. Como nós estamos sendo ensinados. Para que nós não venhamos cair em laços. E laços muito fortes. Por isso temos que andar. Levantar e marchar. Porque essa vestimenta independe da nossa personalidade. Ele nos veste. Amém. Mas nós não podemos ter ídolos. Porque nós ficaremos sem ela. Amém. Porque eu serei contigo. Amém. Voltamos lá em Ezequiel, no capítulo 14. Você vai ver, a partir do verso 6 do capítulo 14, o que Elohim ratificou para nós agora nessa manhã de Shabat. Capítulo 14 de Ezequiel, no verso 6, diz assim: Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Eterno Elohim, retornai-vos, deixai os vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Quando qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier o profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Eterno, responderei por mim mesmo. Porei o meu rosto contra o tal homem, e farei um espanto, um sinal, um provérbio, arrancá-lo-ei do meio do meu povo. Então sabereis que eu sou o Eterno. Ele vai cortar um relacionamento com aquele que levanta um ídolo para si mesmo. Se você ir mais à frente no capítulo 18, Ezequiel mesmo, no capítulo 18, ali no verso 30, amém? 18, no verso 30, diz assim: Portanto, eu vos julgarei, a cada um, conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Eterno Elohim, vinde e convertei-vos, retornai-vos, irmãos, de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo. É a promessa já de Elohim que você começa a entender. Que você vai ver que a nossa Haftará, ele vai falar a mesma coisa. Criar em vós um coração novo, um espírito novo. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Eterno Elohim. Arrependei-vos, retornai e vivei, diz a palavra. Ele está falando aqui, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Retornai-vos e vive. O esforço aqui, irmãos, para a construção do santuário, do Mishkan, da tenda do encontro, é estimulado através de duas ordens, que você vê lá na porção, no capítulo 35 de Êxodo. Aqui você vai ver que o esforço que o homem vai ter que utilizar, ele vai ser estimulado das duas ordens de Adonai. 35. A primeira ordem é o Shabat.
E a segunda ordem, trazer uma oferta. Amém. Uma oferta a Adonai. São esses dois estímulos que o homem vai ter que exercer força. Essa força que nós lemos aqui, que é a palavra avodá, não significa apenas o trabalho que Elohim espera dos homens, mas também o serviço sagrado que deve ser exercido. Essas são as duas ordens. Ela está aí no capítulo 5, no verso 1 e no verso 4. Vamos ler? Capítulo 35 de Êxodo, início da nossa porção. Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: são essas as palavras que o Eterno ordenou que se cumprissem. É uma ordem, irmãos. Eu e você não podemos discutir com Elohim a ordem estabelecida por ele. Isso é soberba quando eu discuto a ordem de Elohim. Ele diz assim, 6 dias trabalhareis, mas o 7º será santo, Shabat de repouso, solene ao Eterno. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho será morto, porque morrereis, ó casa de Israel. É isso que ele está falando. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de Shabat. A outra ordem está no verso 4. Disse mais a Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Eterno ordenou. Outra ordem: tomai do que tendes uma oferta para o Eterno. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto. É aquele que vai doar o seu coração para a obra de Adonai. E trará por oferta alçada ao Eterno ouro, prata e bronze, como também estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tinta de vermelho, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para iluminação, e aí ele vai relacionando todos os utensílios que será utilizado no Mishkan. Então, como eu falei, há duas ordens aqui que vai estimular para nós construirmos o templo, o Mishkan. A primeira ordem é o Shabat e trazer uma oferta. Essas duas ordens, irmãos, vão estimular a principal função do meio do seu coração. Eu sempre falo isso aqui, que a principal função do meio do seu coração é amar o Eterno Elohim de todo o teu coração. Deuteronômio capítulo 6 e verso 5. Ele diz assim: amar o Eterno de todo o teu coração. Próximo ao original diz: amai o Eterno de todo o vosso ser. É todo o seu ser que vai amar, que vai ser doado para as ordens de Elohim, para trabalhar na construção da tenda do encontro. A primeira observação aqui é o Shabat, para que o homem possa interromper, irmãos, o Shabat. É para que o homem possa interromper o esforço para o sustento físico e se aproximar do Eterno e aprender no seu templo. Então, é um esforço que você faz durante 6 dias da semana. No Shabat, a ordem é você interromper esse esforço e você agora vai se alimentar da palavra de Elohim. Esta ordem vem primeiramente, irmãos, por quê? Porque ela está diretamente ligada à obediência através do pão que desceu do céu. É a primeira vez que você vai ouvir a palavra Shabat na Bíblia, está aqui em Êxodo, no capítulo 16. O Shabat ele vem sendo falado, mas a palavra Shabat expressa em palavra, ela está em Êxodo, no capítulo 16. Por isso que eu falei para mim e para você que o livro de Êxodo é um livro muito de grande importância. Não estou desprezando o resto dos livros, irmão, pelo amor de Deus. Não é isso. Eu estou dando ênfase a Êxodo, porque nele está contido grandes mandamentos para mim e para você. Êxodo no capítulo 4. No capítulo 16. O verso 4 diz assim: então diz o Eterno a Moisés: eu vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda na minha Torá ou não. Então, você vai vendo que ele vai instituir o Shabat, mas, e esse Shabat está diretamente ligado ao pão que desce do céu. Está vendo? Vamos lá no verso, no capítulo 22, para você ver isso. No capítulo 22, não, perdão, irmãos. No verso 22. É o 16 mesmo. Aqui você vê que ele vai fazer chover pão do céu, para alimentar toda aquela congregação e para nos alimentar. Até hoje nos alimenta.
Ele diz que eu devo colher diariamente a porção para cada dia. Ele vai provar como anda, se eu ando ou não na Torá de Moisés, se eu ando ou não em obediência. Por isso que primeiro ele vai instituir o Shabat antes do início da construção do tabernáculo. Olha aí, ó, no verso 22. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Eles lhe disse, isto é o que o Senhor disse. Amanhã é repouso, o santo Shabat. É a primeira vez que aparece a palavra Shabat. Mas o mandamento está lá desde o princípio, viu, irmãos? Amanhã é repouso, santo Shabat do Eterno. O que quiseres cozer no forno, cozei-o. E o que quiseres cozer em água, cozei-o em água. Tudo o que sobrar, põe de lado para amanhã. Guardaram-no até pela manhã, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem houve nele bicho algum. Por quê? Porque Elohim estava sustentando, por causa da obediência ao Shabat. Elohim sustenta, irmãos. Então, 25. Então disse Moisés, comei-o hoje, porque hoje é Shabat do Eterno. Hoje não achareis no campo. 26. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o Shabat, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, mas não o acharam. Então disse o Eterno a Moisés, até quando recusareis a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Você viu que o pão que desceu do céu, ele vai provar se eu ando ou não nos caminhos de Elohim. O pão do céu hoje, para mim e para você, nós conhecemos a Yeshua HaMashiach. É ele que vai provar se eu ando ou não nos caminhos da Torá. Se eu ando ou não em obediência à palavra de Elohim. Por isso que antes de iniciar a construção, ele vai estimular o homem às 2 ordens. Primeiro, você tem que observar o Shabat. Para você ver se você anda ou não na presença ou nas ordens de Elohim. A segunda ordem, irmãos, é trazer uma oferta. Olha lá, depois de anos de escravidão, irmãos, servindo à força de Faraó, Israel agora depara com uma oferta para servir ao único Elohim, ao único, e não aos deuses do Egito. Por isso que Elohim é enfático. Não adianta você destruir somente o ídolo, você tem que tirá-lo do seu coração. Voltamos lá, a Paraxá. A liberdade física, irmãos, já ocorreu aqui. Agora é necessária uma libertação total, isto é, as imagens de ídolos foram quebradas, foram queimadas, foram destruídas. Agora é necessário eliminá-las do coração. Léo, só pode retomar a construção quando receber o perdão divino e deixar os ídolos. Amém. Fala cadê? A pastora vai falar, irmãos. Há uma condicional aí, ó, podemos ver. Isso. Só podemos começar a construção do tabernáculo quando nós acertamos a nossa questão de idolatria. Não é? Porque ali nós podemos olhar aqui a palavra que Moisés lamenta e chora e discute com Elohim e entra no lugar do povo em oração e súplica, intercedendo e gemendo e sofrendo até receber o perdão para o povo. Aí recomeça a construção para finalizá-la, né? É esse o estímulo. Que você tem que sair, eliminar todo o ídolo do seu coração. Então isso é individual também. É individual. É individual, porque ele fala aos filhos de Israel e a todos os estrangeiros que habitarem no meio deles. É individual. O Eterno aqui vai iniciar um processo aqui, irmãos, através de uma área minha e sua, que existe constante tratamento. Constante tratamento, é diário tratamento, que é o coração, irmãos. Era necessário ficar livre da corrupção que havia exposta no seu coração e no meu coração. É necessário ficar livre da corrupção do coração. É necessário um coração livre, porque nós precisamos iniciar e construir tudo aquilo ao qual o Eterno tem colocado em nossas mãos. Por isso que a pastora falou. Foi isso que ela falou. Você tem que se despir de todo o ídolo do seu coração. De toda cobertura que não seja da palavra de Elohim. Então, por isso que eu e você vamos estar tendo constantemente um tratamento na área que é o coração. A corrupção do coração é o ato, eu botei aqui o conceito comum, é o ato ou efeito de corromper-se.
É a decomposição, irmãos. A putrefação, a devassidão, o suborno. É isso que é corrupção. É isso quando o seu coração não consegue obedecer, vai acontecer isso. A corrupção do coração. O seu coração vai entrar em decomposição, em putrefação, em devassidão, suborno. É essa área aí que o Eterno vai tratar agora. É essa área que exige de mim e de você um constante tratamento. Com a palavra de Elohim. O coração do homem, irmãos, traz característica do homem de Belial, diz Provérbio no capítulo 6. Vamos lá ver isso? Um coração perverso, um coração não tratado. Por isso que ele vai ter que ser tratado por Elohim. E você vai ver que a convocação é para quem? Para aqueles que estão aptos de coração, é um coração doador. Provérbios no capítulo 6. Diz assim, Provérbios capítulo 6. Acharam, irmãos? Espera aí que eu não fui lá, não. A partir do verso 12. Diz assim, ó. O homem de Belial, o homem vil, anda com perversidades na boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinal com os dedos. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina o mal e anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será destruído, sem que haja remédio. Há 6 coisas que o Eterno odeia, 7 que a sua alma abomina: os olhos altivos, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal. Você vê aí, ó, tá vendo? Testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. É isso aí, olha, irmãos, um coração corrupto, um coração que entra em decomposição. Ele maquina, o verso 18, ele maquina projetos iníquos e pés que se apressam para correr para o mal. É esse tratamento constante que eu tenho que fazer no meu seu coração, para ele não entrar neste processo de putrefação, de devassidão, de suborno. E Yeshua vai ratificar isso aqui. E Yeshua ratifica essa condição do coração quando ele cita que o coração do homem procede maus pensamentos. Se você falar em Mateus, você vai ver ele falando isso. Quer ver? Em Mateus, no capítulo 15. Por quê? Porque é uma área que precisa de constante atenção minha e sua. Por isso que Elohim falou assim, primeiro eu vou provar se você anda ou não nas minhas leis. Mateus capítulo 15. Amém? Vamos ler do verso 17, irmãos. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouviram. Amém? Mateus 15. Então, não está aí não? 17. Perdão, irmão, estou mesmo. Estou mesmo. Verso 15, 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Verso 18. Mas o que sai da boca procede do coração. E é isso que contamina o homem. Pois do coração procede maus pensamentos, assassínio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar das mãos não contamina o homem. Ele está falando da questão espiritual, que é seríssima. Combatendo aqui uma questão espiritual seríssima. Por quê? Porque você tem que estar em constante tratamento com o seu coração, irmãos. Você tem que sempre verificar aquilo que há no seu coração está de acordo com a palavra. Por isso há necessidade desse tratamento. Então, quando você vê na construção do Mexicano, além do serviço voluntário, ele deveria ser feito com entusiasmo e sabedoria do coração. A sabedoria do coração ela vai ser imputada ao homem predisposto a trabalhar na obra de Elohim, a trabalhar na construção do Mexicano. Lá em Êxodo, capítulo 30, vamos lá na nossa porção. A gente vai e volta, é assim mesmo, tá, irmãos?
A gente vai folheando o livro, voltando. Irmãos, a obra aqui é de Elohim. A sabedoria para fazer a obra vem de Elohim. Ele vai tomar a força do homem para que ele possa exercer todo o trabalho. Aqui no capítulo 35, diz assim, olha o verso 4. Disse mais Moisés a toda a congregação, aos filhos de Israel. Verso 5, tomai do que tendes uma oferta para o Eterno, cada um cujo coração é voluntariamente disposto a tratar e trará por oferta alçada ao Eterno. Aí ele vai dizer ouro, prata, bronze, e vai falar todos os materiais. Aí no verso 10, ele vai dar continuidade à sabedoria do coração. Ali, ó. Venham todos os homens hábeis entre vós, e façam tudo o que o Eterno ordenou, o tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus travessões, as suas colunas e as suas bases, a arca e seus varais, o propiciatório, isso tudo o Eterno vai sendo estabelecido. Olha aí no verso 25. 21, olha o verso 21, diz assim, ó. Veio todo homem cujo coração o moveu, e todo aquele cujo espírito o estimulou. Estimulou para quê? Para executar a obra de Elohim. E trouxeram a oferta alçada ao Eterno, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, e todos dispostos de coração. São doadores de coração, irmãos. Aqueles que estão aptos a oferecer a Elohim um trabalho voluntarioso, um trabalho voluntário, sem contraprestação, sem remuneração, sem interesse nenhum. Essa sabedoria vem de Adonai. É o desprendimento, diz a irmã lá atrás. Exatamente. Sem interesse próprio. Olha o verso 25, irmãos. Todas as mulheres hábeis fiavam com mãos e traziam o que tinham fiado estofa azul, púrpura, camisinha, linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade. Olha só que maravilha. Em habilidade. Fiavam os pelos das cabras. O verso 29. Os filhos de Israel, tanto os homens quanto as mulheres, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Eterno ordenara que fizesse pela mão de Moisés. Trouxeram oferta voluntária ao Eterno. Então você viu aí que todo o capítulo 35, ele vai estimular aí para que você faça a oferta voluntariamente. Um coração apto a fazer uma doação, um doador de coração. A sabedoria para esse coração aqui provém de Elohim, para a obra de Elohim, porque a obra é dele. Se você for lá em Provérbios, no capítulo 2, ele está ali estabelecendo ali um hall de sabedoria, uma relação de sabedoria do coração e dos benefícios da sabedoria, ou melhor dizendo. Provérbios, capítulo 2, vamos lá comigo para você ver isso. Por quê? Porque você acha que você vai trabalhar em Elohim, para Elohim, e vai receber, irmãos, aqui de imediato, tudo aquilo que você deseja. Olha esse trabalho que é feito, irmãos. Quando eu li esse trabalho, esse versículo que nós acabamos de ler, eu lembrei das mulheres da Beit Tefilá, que com carinho, é um trabalho voluntarioso, para fazer a obra, para botar aqui no Tefilá. É um trabalho. Tá vendo? As pessoas chegam aqui e acham que é um artesão famoso que faz isso aqui. Não, é o servo de Elohim. Coração voluntarioso. É ele que dá sabedoria às mulheres para fazer essas coisas, irmãos. Não vem delas. Provém de Elohim. Olha aqui no capítulo 2 de Provérbios. Filho meu, diz assim, ó, o início, verso 1. Se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazerem atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a sua voz, se como a prata a buscares, e como os tesouros escondidos a procurares, então estenderás o temor do Eterno, e acharás o conhecimento de Elohim. Porque o Eterno dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos,
escudo é para os que caminham na sinceridade, pois guarda as veredas dos justos, protege o caminho dos seus santos. Você vê aí a proteção, a cobertura através do escudo. Verso 8, pois guardas as veredas do justo e protege o caminho dos seus santos. Então, estenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Por quê? Porque, então entenderás a justiça. No verso 10, porque a sabedoria entrará no coração e o conhecimento será será suave a tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te protegerá. A sabedoria te livrará do mau caminho e dos homens que dizem coisas perversas, que dizem as veredas da retidão, que deixam as veredas da retidão para andares pelos caminhos das trevas, que se deleitam em fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e cujos caminhos são iníquos. Livrar-te-á também da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, que é a sedução, irmãos, a qual deixou o companheiro a sua mocidade, se esqueceu da aliança do seu Elohim, porque a sua casa se inclina para morte e as suas veredas para o espírito dos mortos. Todos que dirigirem a elas não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos dons e guardarás as veredas dos bons, e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão exterminados na terra e os infiéis serão delas eliminados. Por que escolher a morte, diz o profeta? Por que eu vou escolher a morte se o Eterno já dá tudo, todo o caminho, toda a direção, para que eu e você não nos perdemos disso? Os homens de coração sábio, irmãos, sairá, é desses homens, é dessa sabedoria que Elohim dão aos homens, é que sairá a ordem, a perfeita ordem, a obra de Elohim. É desses corações que vai sair a perfeita obra de Elohim. A sabedoria consiste em ter um coração apto a servir. Foi a intenção do rei Salomão. Um coração apto para servir. Essa foi a intenção de Salomão. Você sabe que a intenção de Salomão não foi cumprida. Vamos lá em 1 Reis. No final de sua vida, lá, ó, sabedoria consiste em ter um coração apto para servir. Essa foi a intenção do rei Salomão. Lá em 1 Reis, no capítulo 3, você vê a oração, você observa ali a oração do rei Salomão. Mas ele tem uma condicional aqui, irmãos, que é isso que o Eterno vem falar para mim e para você. Que eu devo cuidar, que eu devo tratar, que eu devo observar, que eu devo ter constante tratamento do meu coração. No capítulo 3, 1 Reis, a gente vai fazer uma leitura aí do verso 8. Ele faz a oração aqui e pede para Elohim sabedoria. Olha aqui no verso 8. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem enumerar pela sua multidão. Portanto, dá ao seu servo um entendido para julgar a teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este teu grande povo? Esta palavra pareceu boa aos olhos do Eterno, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Elohim: visto que pediste tal coisa, e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Verso 12, farei segundo as tuas palavras, dar-te-ei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Também até o que não pediste te darei, assim riquezas como glória, para que não haja teu igual entre os reis, durante todos os seus dias. E se, irmãos, a preposição se é importante para a nossa leitura, andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos e mandamentos, como andou Davi teu pai, eu prolongarei os teus dias. Então acordou Salomão e percebeu que era um sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Eterno, ofereceu holocaustos, preparou sacrifícios pacíficos e deu um banquete a todos os seus servos.
Então ele foi, o pedido dele, a oração dele foi ouvida. Porque ele pediu uma coisa simples e que o Eterno vem falando para mim e para você constantemente. Verifique se o teu coração está andando num caminho do Eterno ou não. É a oração que Salomão fez. É oração, pedindo sabedoria ao seu coração. Porém, irmãos, o afastamento dos mandamentos vai pôr em risco aqui toda a sabedoria, porque eu deixo, irmãos, de observar os mandamentos e sigo a minha própria sabedoria, a minha própria força. Por isso que Elohim ali na construção do Mishkan vai tomar a força do homem para que ele possa servi-lo. É uma oportunidade única. Fala, querido. A sabedoria que você leu em Provérbios, você só adquire com a obediência à palavra, com o exercício da palavra. Né? Quando Elohim deu a Torá para a nação de Israel, lá em Deuteronômio, no capítulo 4, verso 6, ele disse que verdadeiramente esse povo seria sábio e detentor da verdade, e entendido, né? Tiago, se eu não me engano, ele fala assim, aquele que tem falta de entendimento, peça a Elohim sabedoria, que lhe dará liberalmente, mas que ele não seja apenas ouvinte da palavra, mas também praticante, porque a sabedoria só é alcançada pelo ensinamento da Torá, pela obediência à Torá. Amém. Por isso que ele fala assim, se você andar nos meus caminhos, onde você vai aprender, irmãos, a andar no caminho reto? Observando a palavra de Elohim, observando a Torá, os profetas e Yeshua. Não há outro caminho, ele diz, a não ser ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, dizia Yeshua. Então, quando você se afasta, Francisco, desses caminhos, quando você afasta desse intento que Elohim estabeleceu aqui para Salomão, você corre um grande risco, que é loucura. Por quê? Porque você deixa de observar a palavra e você começa a criar outros fundamentos. Você começa a criar outras doutrinas. É isso que o Elohim de Israel vem falando para mim e para você. Porque a sabedoria do meu coração, se não estiver de acordo com os mandamentos de Elohim, é loucura. É loucura para mim e para você. Vai lá no capítulo 4 aí de 1 Reis. Só para você observar ali, no verso 29, para você ver. Deu, 1 Reis aí, capítulo 4. Verso 29, Elohim deu a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que todos os do Oriente, e toda a sabedoria dos egípcios. Era ele ainda mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o israelita, e do que Emã, Calcol, e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Proferiu ele 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu acerca das plantas, desde o cedro até o Líbano, até o isopo que brota na parede. Esopo que brota da parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. De todos os povos, minha gente ouviu a sabedoria de Salomão, e da parte de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. Devia ser uma manifestação de Elohim sobre a vida deste homem, Salomão, maravilhosa. Maravilhosa. Ele tinha sabedoria que provém, me encheu, irmãos. O Espírito de Elohim encheu, estabeleceu sobre ele, e ele teve toda essa sabedoria. Toda essa sabedoria. Exatamente. Porque quando eu não tenho essa sabedoria de Elohim, quando eu não busco essa sabedoria de Elohim, quando eu não me prendo a aprender, a sentar e a ouvir a palavra de Elohim, a ter um entendimento verdadeiro da palavra de Elohim, eu vou criar loucura na minha cabeça, que não gera nenhum fruto. Você vai ver lá em... quer ver? Você vai ver em Reis, 1 Reis aí no capítulo 11. Ele vai pecar, irmãos. Ele vai deixar de observar a Torá. Ele vai deixar de cumprir Deuteronômio capítulo 17. Olha aí, através da filha de Faraó. 1 Reis 11. Amém? Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias, eteias, das nações que o Eterno tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis em contato com eles.
e eles não entraram em contato convosco, e eles não entrarão em contato convosco, porque perverterão o vosso, para seguires aos seus, é a proteção, é a cobertura, tá vendo? Ficou despido totalmente. Por quê? Porque não observou, deixou de observar. Essa sabedoria aqui é chamada, é conhecido pelos estudiosos como sabedoria da Babilônia, ou sabedoria babilônia, que está lá em Isaías, no capítulo 47, que eu não vou falar, porque meu tempo já acabou meu tempo. Mas essas ordens, irmãos, é porque nós estamos à porta de entrar no mês de Nissan. E nós precisamos ter sabedoria de coração. Você leu lá em Provérbios, no capítulo 2, isso aqui é muito bom os homens atentarem para isso aqui, ó. O versículo, as mulheres também, mas os homens são piores. Desculpe-me os homens aqui da internet. Todos que se dirigem a elas não voltarão. Provérbios 2, versículo 19. Se dirigem a elas o quê? A prostituição. Foi o que Salomão se dirigiu. Né? Não atinarão com as veredas da vida. Ó. Não voltarão. Não voltarão. Olha só uma coisa séria. É um risco seríssimo que eu e você corremos quando nós deixamos de estabelecer na minha vida uma sabedoria dessa, irmão. Sabedoria que não provém nem de mim nem de você, mas a sabedoria que provém de Elohim, do alto, do eterno. Então Salomão não foi tão sábio assim, né? Ele não utilizou de sabedoria dada para ele. Não foi tão sábio assim. Ele pecou. Como? Essa sabedoria humana, né? Terrena e diabólica, diz a irmã ali. Ele a perdeu, exatamente. As ordens aqui é para que possamos santificar o nome do Eterno. A gente conhece como Kiddush Hashem. É santificar o nome de Elohim. Por meio de quê? Por meio das nossas ações, irmãos. Por isso que ele vai exigir ali do povo, de todo o coração livre, apto para trabalhar na obra. Todo o coração dispostos, porque é por meio dessa ação, por meio desse trabalho, por meio dessas ações, por meio desses corações voluntariados, é que ele, Elohim, vai ser santificado. Para as nações olharem e dizer quão grande é essa nação, quão Deus poderoso tem essa nação. Então, se você puder depois, na sua tarde, deitado lá no seu leito, você poder ler Ezequiel no capítulo 36, a Haftarah dessa manhã, ela é extremamente maravilhosa. Eu gostaria de ler com vocês, mas meu horário findou-se. Então, Isaías, no capítulo 36, o verso 16 ao verso 38, você vê que a sabedoria do coração ali, ela é essencial para que eu possa pôr em prática e assim exaltar o nome de Elohim. Ezequiel 36, é a Haftarah dessa manhã, né? Então você vai fazer a sua leitura e você vai ver isso tudo, você vai continuar o seu estudo, em nome de Yeshua. Vamos ficar de pé, irmãos? Pai, em nome de Yeshua, nós queremos colocar as nossas vidas diante da Tua presença. Nós queremos que o Senhor venha com o Teu poder e graça, ensina-nos a Tua palavra, para que nós possamos ter um coração disposto, apto, livre de toda idolatria, para que nós possamos Te servir, Senhor, em nome de Yeshua Mashiach. Que nós possamos prosseguir nesta fé que nós temos em Ti, na certeza, ó Pai, que o Senhor nos livrará de todo mal, na certeza que o Senhor enviará um anjo à nossa frente, estabelecendo tudo aquilo que nós precisamos para nós celebrarmos Pêssah. Levarmos com um coração puro, íntegro, livre de todo contágio, Pai, de toda contaminação, Pai, de todo fermento, que nós possamos estar livres dessas coisas, para amar e temer o Teu santo nome, para aprender de Ti tudo aquilo que nós necessitamos, ó Elohim de Israel, para termos um coração apto para Te servir. Que Teu nome seja exaltado, Senhor, nos nossos lábios, que o Seu nome seja exaltado, ó Pai, nas nossas ações, no nosso trabalho, que o Seu nome seja glorificado através das nossas orações. Manifesta a Tua graça e Tua misericórdia no meio dessa pequena vinha e daqueles que nos acompanham de longe, Pai. Que Teu nome seja santificado em nome de Yeshua HaMashiach. E Evarehi Adonai Virish Mireha, e Adonai Palaveleha Viruneca, e Sadonai Palaveleha, Viase Meleha Shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.